obsessor kármico, ou como colocado nesse vídeo, né, cobrador kármico, né? O que essa pessoa que traz esse conteúdo disse a respeito disso e qual a minha opinião sobre isso, né? E eu tenho certeza que é a opinião de muitas pessoas também. Eu diria que ela usou apenas um nome diferente, né, para uma coisa que já existe há bastante tempo aí no conhecimento, na literatura espiritual. Bom, esse cobrador kármico, esse obsessor kármico, quando ela se refere a isso, ela se refere a desavenças de existências anteriores, aonde muitas vezes eu fui o algoz de alguma coisa. O Daniel está por aí. Daniel, estou falando daquele vídeo que você me mandou lá, tá? Quando muitas vezes eu fui o algoz de alguém lá no passado e esse alguém, né, nutriu um sentimento de raiva, uma sede de vingança, e ele está à procura de mim. E pode, e acontece muito, que ele me encontre e comece aí uma perseguição espiritual durante essa vida, tá? Durante essa existência. Porque pode e não pode. Muitas vezes ele pode estar encarnado também, talvez próximo ou talvez distante, depende aí do plano traçado para nós dois. Agora, se ele estiver na espiritualidade, ele vai ter que me procurar, vai ter que me caçar de algum jeito até que ele me encontre. Quando ele encontra, por ter coisas a serem resolvidas comigo, harmonias a serem encontradas, ele automaticamente se fixa ao meu campo, porque ele tem, vamos colocar assim entre aspas, esse direito, e acha essas portas abertas de uma forma muito fácil, entra e começa um processo ali de colocar sobre nós a raiva dele, o sentimento dele, tudo aquilo que ele deseja contra a gente, tá? Então, diríamos aí que ele está na necessidade dele, no direito que ele tem, né? E nós, como somos os algozes do passado desse espírito, temos uma responsabilidade para com ele, né? Aí eu sei que a maioria aqui vai dizer assim, cara, mas eu não sei, eu não entendo, eu não tenho essa informação, eu isso, eu aquilo. Eu entendo perfeitamente isso. Mas ao mesmo tempo que esse irmão foi aproximado de você, ou ele veio até você, certamente para você e para mim também foi oferecido caminhos para encontrar auxílio espiritual, ajuda espiritual, orientação espiritual. Então, sabe aquele amigo que aparece na sua vida e fala, cara, eu estou frequentando ali uma casa espírita, estou aprendendo coisas tão legais lá, você não quer ir comigo lá um dia assistir uma palestra? Ou talvez de uma outra crença, olha, eu estou indo lá na Umbanda, é bem bacana, você não quer ir lá conhecer? Então, oportunidades para que a gente faça aí o tratamento disso não irão deixar de aparecer à nossa frente. E aí é uma questão de escolha. Eu escolho ir até esses ambientes, escolho me tratar, ser amparado, ser ouvido, aprender, ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu faço, sobre o que eu fiz no passado, ou simplesmente negar isso e viver só em função dos desejos e da vida material. E aí é uma escolha, né? Enquanto isso não acontecer, enquanto nós não buscarmos o auxílio espiritual para que esse irmão, esse, como ela coloca ali, cobrador kármico, seja ouvido, seja acolhido ali, atendido nas necessidades dele, ele não abandonará você, né? Porque ele tem algo que ele deseja muito em você. Quando esse irmão é trazido para uma comunicação num trabalho espiritual, nós vamos ali ouvir as dores dele, né? Aquilo que ele deseja junto àquela pessoa, e vamos tentar, né? Tentar, fique bem claro isso, entregar a ele uma possibilidade de um caminho, de uma melhora, né? De ser ouvido, de ser acolhido, de ser oferecido a ele ajuda, entendimento, enfim. Então é uma opção, não é uma obrigação, tá? Então nós vamos, durante esses momentos, né, aqueles que se colocam a prestar esse diálogo com esse espírito, com esse irmão, tentar ali convencê-lo, né, que o maior prejudicado, estando próximo ao encarnado, é ele, né, porque ele está atrasando a própria evolução, perdendo oportunidades, perdendo chances de crescer e se desenvolver. Se ele aceitar isso, se ele achar que o melhor para ele é isso, e aí ele vai seguir o caminho da orientação espiritual e vai buscar ali a sua cura, o seu desenvolvimento. E para aquele que estava sendo obsediado, a mesma coisa se faz necessária, tá? Ele vai ter que se educar, vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que conhecer muitas coisas para aí se recuperar desse processo a qual ele promoveu aquilo. Ele, por trás de tudo, ele é o culpado daquela situação, né?
É porque ele promoveu um ato danoso a algum espírito no passado e esse espírito está atrás aí de reparar isso, de ter ali a sua necessidade atingida nesse momento. Então, não há culpado nessa história, né? O que há, na verdade, aí são responsabilidades. Né? Quando eu faço algo a alguém, eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo, e como sabemos que somos espíritos eternos, nada se acaba no momento da desencarnação. As coisas continuam, elas se prolongam para a vida espiritual. Então, desafetos nessa vida também serão levados para a vida espiritual, e se não harmonizados lá pelo entendimento, pela conversa, pelo papo, pela orientação, serão trazidos de volta à vida física e poderá acontecer aí essa perseguição de um espírito como esse. Agora sim, até esse ponto aqui, é uma coisa que quem estuda espiritualidade, quem está inserido em trabalhos espirituais, conhece tudo isso que eu citei aqui, que eu mencionei aqui. Mas assim, da forma como esta pessoa desse vídeo que eu recebi coloca ali, que através de pulsos, de comandos, de voz e outras coisas mais, seja possível afastar esse espírito, seja possível aí que esse espírito seja retirado do seu campo energético, né? Ou seja, daquele que está sendo obsediado, e entregue a caminho de luz, isso eu já não concordo, não acho que a coisa funciona desse jeito, tá? Porque se há essa condição toda aqui para nós, encarnados, representando aí muita negatividade cada um de nós, independente daquilo que estudamos e do que fizemos, né? Nós não temos essa condição, essa força toda, né, para conseguir aí mandar um espírito para a luz, simplesmente porque nós conhecemos algumas palavras e damos alguns comandos, tá? Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Isso não é a forma, no meu entendimento pessoal e de muitas pessoas que eu conheço, não é a forma de se tratar um espírito que está em um processo equivocado da existência dele. Isso não resolve, tá? Isso é você somente abanar as moscas ali sem tirar a sujeira. Ela vai voltar, as moscas, né? O espírito vai voltar. Mesmo que você tenha esse êxito todo com essas palavras, ele vai voltar. Porque não foi dado um entendimento naquilo, dado um ponto final daquilo. Isso também muitas vezes é subestimar a inteligência da vida espiritual, né? Por que nós aqui encarnados numa condição tão negativa e numa falta tão grande de conhecimentos, porque é a realidade da nossa vida material, somos capazes disso, e eles lá com todo o conhecimento à disposição, com toda a informação à disposição, com exímios trabalhadores espirituais, eles mesmos não promovem isso lá. Eles mesmos não se aproximam de uma pessoa que está obsediada por um obsessor kármico, ou, como ela coloca lá, um cobrador kármico, e dão ali palavras e comandos e pulsos para que aquele espírito se afaste daquela pessoa. Não é assim que funciona, tá? Não é a apometria que eu conheço, que é a apometria que ela diz ali, que ela pratica, que seria uma apometria terapêutica, né? A apometria, ela tem esse lance, vamos colocar assim, de ser divididas em vários tipos, né? Em vários modelos de trabalho, né? Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, tá? Sou a favor disso, que eu acho que coisas adicionais podem trazer melhoras positivas para o trabalho. Mas temos que trazer essas coisas numa perspectiva de verdade, né? Do que é realmente possível, do que podemos de fato alcançar, né? E o que eu acredito que faz com que a gente cresça e se desenvolva é o entendimento. São questões da nossa consciência que nós devemos lapidar e transformar. Porque eu repetir palavras demasiadamente em vão, isso não significa que eu adquiri sabedoria. Isso não indica que eu adquiri moral em relação àquilo ou mudei o meu comportamento. Não, longe disso, tá? Eu posso sentar aqui na minha casa aqui o dia inteiro e ficar decretando um monte de coisas aqui vazias, sem uma energia por trás disso, porque eu quero algo muito simplificado e não fazer nada para ser diferente, né? Porque eu sei e você sabe, tudo que pensamos, né? Tudo que criamos, né? Atrai coisas para nós, né? Atrai situações para nós. Não é somente da vida, né? Do agora, mas também de vidas passadas. Então, temos que pensar seriamente, profundamente nisso. É muito fácil depositar no invisível
né? Algo assim, tá? Difícil mesmo é a gente conseguir aí ter o nosso compromisso, ter a nossa parte de responsabilidade nisso, tá? Exatamente como uma colega colocou aqui agora, seria o obsessor trancado, seria ele amarrado e colocado em algum lugar e não sei o que lá? Pessoal, a coisa não funciona assim, né? Você vai pegar uma pessoa que está ao seu lado porque tem uma sede de vingança com você, porque você fez muito mal a essa pessoa, e aí você está o privilegiado da história, porque terá um espírito então que será afastado de você e amarrado e jogado em algum lugar. Por que você tem privilégios? Só porque está encarnado? Não funciona assim, né? Nós só não somos obsessores de alguém porque estamos encarnados. Isso se não estamos obsediando alguém encarnados, né? Então a coisa não funciona pela punição, a coisa funciona pela educação, tá? E um obsessor desse tipo, né, um kármico ou um obsessor comum, ele está muitas vezes com dificuldades emocionais. Ele não é necessariamente alguém com maldade em si, tá? Ele não tem a razão da maldade em seus pensamentos. Então ele precisa ser orientado, ele precisa ser educado, né? Concordaria com você se fosse um espírito sombrio que vive nas sombras e articula sombras para domínio das pessoas, para atacar as pessoas, para prejudicar as pessoas, sem que essas pessoas tenham feito nada a esses espíritos. Aí eu posso até considerar algo assim, como um aprisionamento, como um exílio, algo nesse sentido. Mas um irmão nosso, um espírito que em uma outra vida certamente vocês estarão juntos, você deseja que ele seja trancado em algum lugar, né? E nós, quando desencarnarmos, chegaremos lá na vida espiritual com raiva de alguém, e aí a gente vai obsediar alguém, os espíritos vão prender a gente em algum lugar? Você acha que isso é honesto, é correto com a evolução, por conta de um sentimento que eu ainda não consigo equilibrar em mim? Porque a gente já teve raiva de alguém nessa vida, né? Não é difícil a gente se libertar disso? Mas que a gente tente, tem hora que a gente não consegue, né? Isso fica ali torturando o nosso pensamento, tá? Então, não se tranca espíritos obsessores que compõem essa estrutura que eu mencionei aqui, que estão ligados a nós pelo fato aí das questões emocionais. Se vocês assistirem Mensageiro da Paz, é isso mesmo, eu sempre confundo o nome, que eu sou péssimo de nome. Mensageiro da Paz. É isso mesmo. Mensageiro da Paz é um filme do Divaldo Franco, tá? Para quem não conhece o Divaldo Franco, é um dos maiores nomes do kardecismo aí dos últimos anos, tá? Ele está aí desde da época de Chico e tal, então fez um trabalho brilhante aí. Tem esse filme dele que chama Mensageiro da Paz. E vocês assistindo esse filme, vocês vão ver lá um momento, uma cena onde um obsessor kármico, como a moça colocou ali, um cobrador kármico, está perseguindo ele, né? Está em volta dele ali. Vamos pensar na figura do Divaldo Franco. Ele dá comunicações a espíritos como Bezerra de Menezes, como Joana de Ângeles, deixa eu ver qual mais aqui. Quais espíritos... Vamos ver se aparece aqui. Bom, são muitos espíritos que falam através dele, tá? E muitos espíritos com renome, espíritos avançados na espiritualidade. Esses espíritos, então, não poderiam prender esse obsessor, afastar esse obsessor? Não, não pode. Por que não pode? Porque é uma questão que o Divaldo precisa viver. O Divaldo ali deixa isso muito claro, que ele precisa experimentar isso, viver isso, para se reparar com a sua desavença do passado. Então a coisa não funciona tão simples como essa moça coloca, né, dentro de uma apometria terapêutica, outros tantos colocam isso, não é só ela não, tá? É uma questão aí muito presente ainda, de soluções muito fáceis, né, muito simples de serem alcançadas. Eu já participei de alguns processos individuais, onde uma grande amiga fez a honra aí de trazer um irmão de vidas passadas, né?
E esse espírito, com as suas questões pessoais que envolvem a minha existência, fui muito conversado com ele. Eu não tenho certeza que se ele foi embora, né? Eu tenho minha questão, minha dúvida, se de vez em quando ele não aparece para continuar essa perturbação. Então eu já conversei com ele mentalmente, já foi conversado com ele, já foi feito muita coisa para que ele entendesse que aquilo aconteceu naquela vida e não nessa, e ele ainda insiste no mesmo processo. Então vamos em frente. O que eu não posso é baixar meu campo vibracional para que ele tenha uma ação ainda mais forte em mim, tá? Então, se você sente que você tem um obsessor kármico aí te rodeando, te perturbando, melhor caminho para você é uma casa espiritual, aonde ali o pessoal da casa, os trabalhadores espirituais, vão oferecer ali um tratamento para esse irmão, para esse espírito que está à sua volta aí, lhe perturbando, né, tentando aí ter aí o seu sentimento aplacado, tá? Então, pessoal, né, não acreditem em coisas muito simplificadas, muito simples, sabe, de serem realizadas para nós, em detrimento aí de uma melhora, seja ela em qual circunstância da vida seja essa sua busca por essa melhora, tá? Se fosse assim, se fosse tão fácil resolver essas questões, né, Divaldo teria resolvido a dele através dos espíritos que trabalham com ele. Chico não teria recebido a visita de um grande espírito das sombras. Procurem essa história aí que vocês vão encontrar, essa história do Chico. Eu estaria sem problema nenhum. Os amigos que eu tenho de trabalhos espirituais não teriam problemas, não teriam perseguições, e a coisa não funciona assim, tá? A coisa acaba quando há entendimento do obsessor e quando há crescimento em nós, né, da nossa espiritualidade, da nossa conduta, da nossa moral, que rege a nossa vida aí, que está ao nosso lado em nossa vida, tá certo? Então, pessoal, esse era o recado que eu queria dar em relação a isso. Muito obrigado ao Daniel aí que compartilhou o vídeo comigo. Claro que eu não vou citar o nome da moça aqui que falou sobre esse assunto, não é esse o ponto, tá? Não é esse o meu interesse. Meu interesse somente era alertar sobre pseudo-técnicas, né? Pseudos comandos, pseudos decretos e orações e rezas que resolvem todos os problemas, tá? Não é assim que a coisa funciona. Lembremos aí daquilo que Jesus, né, sabiamente nos colocou, né? Se aquilo que você diz está vazio, está sem energia, não terá efeito nenhum, né? E lembrem do que eu falei agora há pouco. Não subestime aí a capacidade dos espíritos, tá? Se isso fosse desta forma, a espiritualidade agiria assim sobre nós, usando simplesmente decretos e palavras e outras coisas mais para nos ajudar nos processos obsessivos kármicos, tá bom? Então é isso, pessoal.